Sofia contemplava o jardim da mansão dos Mendonça através da janela de seu quarto, observando as borboletas que dançavam entre as rosas cultivadas com tanto carinho por seu pai, Ricardo. Aos 7 anos, seus grandes olhos castanhos guardavam uma mistura única de doçura e melancolia, herança dos momentos vividos ao lado de sua mãe, Helena, que havia partido para uma longa viagem há 2 anos, como seu pai costumava dizer. A pequena ajustou o laço rosa de seu vestido novo, presente de Beatriz, a mulher que em breve se tornaria sua madrasta. Nos últimos meses, Beatriz havia se mostrado extremamente carinhosa, sempre trazendo presentes e enchendo a casa com sua presença marcante e seu perfume adocicado de jasmim. Sofia ainda se lembrava do dia em que a conheceu, durante um dos eventos beneficentes que seu pai costumava organizar na mansão. "Sofia, querida", a voz melodiosa de Beatriz ecoou pelo corredor. "Está pronta para o grande dia?" A menina se virou, encontrando sua futura madrasta parada à porta, deslumbrante em seu vestido de noiva. Beatriz era uma mulher de beleza impressionante, com longos cabelos negros e olhos verdes hipnotizantes. Seu sorriso, sempre impecável, parecia iluminar qualquer ambiente. "Sim, tia Beatriz", respondeu Sofia timidamente, ainda se acostumando com a ideia de chamá-la de mãe, como a mulher tanto insistia. "Hoje é um dia muito especial, meu amor." Beatriz se aproximou, ajustando o vestido da menina. "Em breve seremos uma família completa novamente." Ricardo Mendonça era um dos empresários mais respeitados de São Paulo, conhecido tanto por seus empreendimentos bem-sucedidos quanto por sua generosidade. Após a partida de Helena, havia se dedicado inteiramente à filha e aos negócios, até conhecer Beatriz em uma das reuniões de sua fundação de apoio às artes. O casamento estava sendo realizado no jardim da mansão, onde centenas de convidados importantes da sociedade paulistana se reuniam para celebrar a união. Sofia observava tudo com curiosidade, sentindo uma mistura de emoções que não sabia explicar. Seu pai parecia mais pálido que o normal, mas mantinha o sorriso gentil de sempre. Durante a cerimônia, Sofia permaneceu ao lado de Dona Carminha, a governanta que cuidava dela desde bebê. A senhora de cabelos grisalhos apertava sua pequena mão com carinho, como se percebesse a inquietação da menina. "Está tudo bem, pequena", sussurrou Dona Carminha. "Às vezes, as mudanças podem parecer assustadoras, mas trazem coisas boas também." O que ninguém poderia prever era que naquela mesma noite, após os convidados partirem e a música cessar, o conto de fadas começaria a mostrar suas primeiras rachaduras. Sofia estava em seu quarto quando ouviu vozes alteradas, vindas do escritório de seu pai. Curiosa, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. "Aquela pirralha é igualzinha à mãe dela." A voz de Beatriz, antes tão doce, soava completamente diferente. Sempre me olhando com aqueles olhos acusadores. "Beatriz, por favor." A voz fraca de Ricardo tentava argumentar. "Sofia é apenas uma criança. Uma criança que precisa aprender seu lugar nesta casa", respondeu Beatriz secamente. "As coisas vão mudar por aqui, Ricardo, e é melhor você se acostumar com isso." Sofia sentiu seu coração acelerar, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Correu de volta para seu quarto, enterrando o rosto no travesseiro. Naquela noite, pela primeira vez, a pequena sentiu o verdadeiro medo do futuro que a aguardava. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Beatriz começou a reorganizar a casa, removendo aos poucos as fotografias de Helena. O quarto de Sofia foi transferido para uma área mais afastada da mansão, para dar mais privacidade ao casal, como justificou a nova senhora Mendonça. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais ausente e debilitado. Suas visitas ao médico tornaram-se frequentes e Beatriz insistia em acompanhá-lo em todas elas, sempre retornando com novos medicamentos e recomendações especiais. Sofia observava, impotente, seu pai definhar dia após dia, enquanto Beatriz assumia gradualmente o controle de tudo. Dona Carminha, percebendo as mudanças na casa e na pequena Sofia, tentava protegê-la como podia. Nas noites em que os pesadelos a acordavam, era a governanta quem a consolava, contando histórias sobre sua mãe
e relembrando momentos felizes do passado. Sua mãe era uma artista talentosa, sabia? Contou Dona Carminha uma noite, mostrando à menina um antigo caderno de desenhos de Helena. Ela via beleza em tudo, mesmo nas coisas mais simples. Sofia folheava o caderno com reverência, sentindo-se mais próxima da mãe através daqueles traços delicados. Foi naquele momento que descobriu sua própria paixão pelo desenho, começando a rabiscar seus sentimentos em pedaços de papel sempre que a tristeza ameaçava dominá-la. Os meses que se seguiram ao casamento trouxeram mudanças cada vez mais profundas à mansão dos Mendonça. O outrora alegre jardim, repleto de rosas coloridas, começou a definhar sob os novos cuidados ordenados por Beatriz. As flores preferidas de Helena foram substituídas por uma decoração mais austera, com arbustos geometricamente podados que pareciam sentinelas silenciosas. Sofia passava cada vez mais tempo em seu novo quarto, refugiando-se no caderno de desenhos que Dona Carminha lhe dera. Seus traços, ainda infantis, mas surpreendentemente expressivos, revelavam um talento natural herdado de sua mãe. Entre as páginas, a menina criava um mundo particular onde ainda podia ser feliz, longe das mudanças perturbadoras que aconteciam ao seu redor. Papai, olha o que eu desenhei para você. Sofia tentava mostrar suas criações durante o café da manhã, um dos raros momentos em que ainda conseguia estar próxima do pai. Agora não, Sofia. Beatriz interceptava, sua voz açucarada mascarando a frieza de suas palavras. Seu pai precisa descansar. Esses seus desenhos podem esperar. Ricardo Mendonça, antes um homem vibrante e cheio de energia, agora passava a maior parte do tempo em seu quarto ou no escritório, sempre sob os cuidados vigilantes de Beatriz. Sua aparência havia mudado drasticamente. O rosto estava mais pálido, os olhos menos brilhantes, e seus passos, antes firmes, agora eram hesitantes e inseguros. Os médicos receitaram mais alguns remédios. Beatriz informava aos funcionários da casa, organizando meticulosamente os horários das medicações. É muito importante que ninguém interfira no tratamento. Dona Carminha observava tudo com crescente preocupação. A governanta, que servia a família Mendonça há mais de 2 décadas, percebia as sutis manipulações de Beatriz. Tentava proteger Sofia como podia, criando pequenos momentos de alegria em meio à atmosfera cada vez mais sombria da mansão. Venha, pequena, chamava ela, escondendo Sofia na cozinha durante as tardes. Vou te ensinar a fazer aqueles biscoitos de canela que sua mãe tanto gostava. Durante essas tardes secretas, Dona Carminha compartilhava histórias sobre Helena, mantendo viva a memória da mãe de Sofia. A menina descobriu que sua mãe havia sido uma artista talentosa, que se apaixonara por Ricardo durante uma exposição de arte beneficente. Helena tinha um estúdio no sótão da mansão, agora trancado por ordem de Beatriz, onde costumava passar horas pintando e desenhando. Um dia, enquanto todos dormiam, Sofia conseguiu encontrar a chave do sótão no chaveiro antigo da governanta. Com o coração acelerado, subiu as escadas silenciosamente, determinada a conhecer o espaço que havia sido tão especial para sua mãe. O estúdio estava exatamente como Helena havia deixado. Telas inacabadas, pincéis secos e tubos de tinta espalhados revelavam o ambiente de criação interrompido. Em um canto, Sofia descobriu uma caixa com fotografias antigas e cartas. Entre elas, encontrou um envelope endereçado a ela, com a letra delicada de sua mãe. Antes que pudesse abrir o envelope, ouviu passos se aproximando. Rapidamente, escondeu-o no bolso de seu vestido e correu para se esconder atrás de uma tela grande. Beatriz entrou no estúdio, acompanhada de um homem que Sofia nunca havia visto antes. Precisamos nos livrar de tudo isso, disse Beatriz, sua voz carregada de desprezo. Assim que Ricardo... Bem, você sabe, não quero nenhum vestígio dessa mulher na minha casa. Mas e a menina? Questionou o homem. Ela tem direito à herança da mãe. Deixe isso comigo, respondeu Beatriz com um sorriso frio. Tenho planos para garantir que aquela pirralha não interfira em nada. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu coração batia tão forte que temia ser descoberta. Quando finalmente conseguiu voltar para seu quarto, suas mãos tremiam ao segurar o envelope encontrado,
Dentro dele havia uma carta e um medalhão dourado com uma pequena chave. Minha querida Sofia, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que chegou a hora de você conhecer toda a verdade. Guarde bem este medalhão, pois ele é a chave para proteger seu futuro. Procure por Clara Valentim, minha melhor amiga. Ela saberá o que fazer quando chegar o momento. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Sofia fez seu primeiro desenho verdadeiramente importante, o retrato de uma mulher de olhos gentis segurando uma chave dourada. Era sua forma de prometer a si mesma que um dia descobriria toda a verdade sobre sua mãe e enfrentaria as sombras que haviam se instalado em sua casa. O outono chegou trazendo ventos frios e mudanças irreversíveis para a mansão dos Mendonça. Ricardo, cada vez mais debilitado, mal conseguia sair de seu quarto. Sofia tentava visitá-lo sempre que possível, mas Beatriz criava obstáculos constantes, alegando que o pai precisava de repouso absoluto. Em uma manhã particularmente cinzenta, Sofia acordou com uma agitação incomum na casa. Médicos entravam e saíam apressados do quarto de seu pai, enquanto Beatriz coordenava tudo com uma eficiência calculada. A menina permaneceu em seu quarto, agarrada ao medalhão que encontrara no estúdio de sua mãe, rezando silenciosamente. Dona Carminha entrou no quarto de Sofia com os olhos marejados. "Minha pequena", disse ela, abraçando a menina com força. "Seu pai, ele está descansando agora junto de sua mãe." O mundo de Sofia desmoronou naquele instante. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto ela tentava processar a notícia. Seu pai, seu protetor, aquele que sempre tinha um sorriso gentil e palavras doces, havia partido para sempre. Nos dias que se seguiram ao acontecimento, a mansão se encheu de pessoas vestidas de preto, todas oferecendo condolências vazias. Beatriz interpretava perfeitamente seu papel de viúva inconsolável, recebendo a simpatia de todos os presentes. Sofia observava tudo de longe, sentindo-se cada vez mais isolada em sua própria casa. "A partir de agora, as coisas serão diferentes", anunciou Beatriz uma semana depois, reunindo todos os funcionários na sala principal. "Haverá mudanças necessárias na administração da casa." As mudanças começaram imediatamente. Dona Carminha foi a primeira a ser dispensada, apesar dos protestos de Sofia. A governanta, com lágrimas nos olhos, abraçou a menina uma última vez. "Não se esqueça de quem você é, minha pequena", sussurrou ela, discretamente deslizando um papel em seu bolso. "E lembre-se do que sua mãe escreveu na carta. Procure por Clara Valentim." Sofia guardou o papel sem ter chance de lê-lo. Nas semanas seguintes, outros funcionários antigos foram substituídos por pessoas da confiança de Beatriz. A mansão, antes tão acolhedora, transformou-se em um lugar frio e hostil. Uma noite, enquanto tentava dormir, Sofia ouviu vozes exaltadas vindas do escritório. Aproximou-se silenciosamente da porta, reconhecendo a voz de Beatriz e do mesmo homem que estivera com ela no estúdio. "Tudo está saindo conforme o planejado", dizia Beatriz. "Os documentos já foram alterados. Agora só falta nos livrarmos da última inconveniência." Sofia sentiu seu coração gelar. Correu de volta para seu quarto e, pela primeira vez, leu o papel que Dona Carminha havia lhe dado. Era um endereço e um número de telefone junto com uma mensagem. "Clara Valentim. Ela pode ajudar. Confie apenas nela." Naquela mesma noite, Beatriz entrou no quarto de Sofia. Seu sorriso, antes tão doce, agora não passava de uma máscara de crueldade. "Querida", disse ela, sua voz carregada de falsa preocupação, "andei pensando muito e decidi que você precisa de um ambiente mais adequado para sua educação. Amanhã mesmo você irá para um internato na Europa." Sofia sabia que aquilo era uma mentira. Seu instinto gritava que precisava fugir. Esperou até que todos dormissem e, com apenas uma pequena mochila contendo o medalhão de sua mãe, alguns desenhos, o endereço de Clara Valentim e poucas roupas, escapou pela porta dos fundos da mansão. A noite estava especialmente fria quando Sofia se viu, pela primeira vez, sozinha nas ruas de São Paulo. As luzes da cidade grande piscavam como estrelas distantes. Enquanto ela caminhava sem destino certo,
suas lágrimas se misturando à garoa fina que caía. Encontrou abrigo temporário em uma pequena praça, escondendo-se sob um banco coberto por arbustos. Ali, tremendo de frio e medo, Sofia fez algo que sua mãe sempre fazia quando estava triste: começou a desenhar. Usando um pedaço de carvão encontrado no chão e um papel amassado de sua mochila, desenhou seu pai sorrindo, como se ele ainda estivesse ali para protegê-la. O amanhecer trouxe consigo uma nova realidade. Sofia estava sozinha, mas livre das garras de Beatriz. Olhou para o papel com o endereço de Clara Valentim, sua única esperança de descobrir a verdade sobre sua mãe e recuperar o que havia perdido. Mas encontrá-la em uma cidade tão grande seria um desafio enorme para uma menina de apenas 7 anos. Guardando o medalhão junto ao peito, Sofia prometeu a si mesma que seria forte, como sua mãe sempre foi. Começava ali sua jornada de sobrevivência e descoberta, nas ruas de uma cidade que parecia grande demais para uma criança tão pequena. Os primeiros dias nas ruas de São Paulo foram os mais difíceis para Sofia. A menina descobriu que a cidade, vista de baixo, era muito diferente daquela que conhecia das janelas da mansão. O barulho constante dos carros, o movimento incessante das pessoas e a indiferença geral a seus olhares pedintes eram uma realidade completamente nova. Durante o dia, Sofia vagava pela região central, sempre atenta a qualquer sinal que pudesse levá-la até Clara Valentim. O endereço que Dona Carminha lhe dera aparentemente não existia mais. O local agora abrigava um grande edifício comercial em construção. O número de telefone, quando tentou ligar de um orelhão usando algumas moedas encontradas, apresentava apenas a mensagem de que estava fora de serviço. Foi numa dessas tardes de busca que Sofia conheceu Lúcia, uma menina de aproximadamente sua idade, que vivia nas ruas há mais tempo. Lúcia tinha olhos espertos e um sorriso fácil, apesar das dificuldades que enfrentava. Seu cabelo cacheado era preso em várias trancinhas coloridas, feitas com fios de lã que ela encontrava. "Você é nova por aqui, né?" perguntou Lúcia, aproximando-se de Sofia, que estava sentada em um banco da praça, desenhando com seu pedaço de carvão. "Nossa, você desenha muito bem." Sofia, inicialmente hesitante, acabou se abrindo para Lúcia. Havia algo na menina que inspirava confiança, talvez sua maneira direta de falar ou o jeito protetor com que tratava os gatos abandonados da praça. "Vem comigo", disse Lúcia, estendendo a mão para Sofia. "Sei de um lugar seguro onde podemos ficar." O lugar seguro era um vão entre 2 prédios antigos, protegido da chuva por uma marquise improvisada. Lúcia havia criado ali um pequeno refúgio, com papelões organizados como cama e alguns objetos pessoais guardados em uma caixa de plástico. "Aqui ninguém mexe com a gente", explicou Lúcia. "O seu Joaquim, da padaria ali da esquina, sempre deixa pão pra gente de manhã cedo antes de abrir a loja, e a Dona Maria, da banca de jornal, me deixa ficar por perto quando está muito frio." Nos dias que se seguiram, Lúcia ensinou a Sofia os segredos da sobrevivência nas ruas. Como encontrar comida, onde era seguro dormir, quem eram as pessoas em quem podiam confiar. Mais importante ainda, ensinou Sofia a acreditar em si mesma. "A gente não pode deixar ninguém dizer que a gente não vale nada", dizia Lúcia com uma sabedoria além de sua idade. "Minha avó sempre falava que cada pessoa tem um dom especial, e o seu é esse desenho maravilhoso." Foi Lúcia quem teve a ideia de usar o talento de Sofia para conseguir algum dinheiro. Numa manhã, trouxe vários pedaços de papel limpo que havia conseguido na banca de Dona Maria e gizes coloridos encontrados perto de uma escola. "Você pode fazer retratos das pessoas que passam pela praça", sugeriu ela. "Todo mundo gosta de arte." A sugestão de Lúcia transformou-se em uma pequena revolução na vida de Sofia. Seu primeiro cliente foi justamente seu Joaquim, o padeiro, que ficou encantado com o retrato que ela fez dele ao lado de seus famosos pães. O desenho acabou sendo emoldurado e pendurado na padaria, atraindo a atenção de outros comerciantes locais. Logo, Sofia começou a receber pequenas encomendas. Dona Maria queria um retrato com seus gatos, a florista da esquina pediu um desenho de seu jardim, e até mesmo alguns pedestres paravam para serem retratados. O talento natural da menina
combinado com sua capacidade de captar a essência das pessoas em seus traços, começou a chamar atenção. "Você tem o dom de ver a beleza nas pessoas", comentou uma senhora após receber seu retrato. "Igual sua mãe." Sofia congelou ao ouvir aquelas palavras. "A senhora conhecia minha mãe?" "Helena? Claro que sim. Ela costumava expor suas obras na galeria onde eu trabalhava há alguns anos. Uma artista incrível." "Espere um momento, você é a filha dela?" Antes que Sofia pudesse responder, a senhora foi interrompida por uma ligação urgente e precisou se despedir apressadamente, prometendo voltar outro dia. Mais uma pista sobre seu passado havia surgido, trazendo novas esperanças. À noite, deitada ao lado de Lúcia em seu abrigo improvisado, Sofia segurava o medalhão de sua mãe enquanto desenhava. Seus traços agora eram mais firmes, mais confiantes. Em suas obras começava a misturar a técnica herdada de Helena com sua própria interpretação do mundo. "Sabe o que a gente devia fazer?" disse Lúcia, observando Sofia desenhar. "Criar uma história em desenhos, como aqueles quadrinhos que a Dona Maria vende. Você desenha, eu invento as histórias." A ideia de Lúcia acendeu uma luz na mente de Sofia. Através de sua arte, talvez pudesse não apenas sobreviver, mas também contar sua história e, quem sabe, encontrar pessoas que conheceram sua mãe e poderiam ajudá-la a encontrar Clara Valentim. "A gente vai conseguir", afirmou Lúcia, abraçando a amiga. "Você vai ver, sua história vai ter um final feliz, igual nas histórias que minha avó me contava." Naquela noite, pela primeira vez desde que deixara a mansão, Sofia dormiu com um sorriso no rosto. Em seus sonhos, misturavam-se cores e esperanças, e a certeza de que mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe luz. Basta saber onde procurar. Na mansão dos Mendonça, Beatriz administrava sua nova vida com a mesma precisão calculada de sempre. 3 meses haviam se passado desde a partida de Sofia, e ela cuidadosamente construía sua narrativa sobre o suposto internato na Europa, onde a menina estaria estudando. "É o melhor para ela, naturalmente", explicava Beatriz durante um chá beneficente, rodeada por senhoras da alta sociedade. A pobrezinha estava tão abalada com a perda do pai que precisava de um ambiente completamente novo para se recuperar. Entre os presentes estava Eduardo Valente, um respeitado juiz e antigo amigo de Ricardo Mendonça. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis perspicazes, Eduardo observava Beatriz com um interesse que ia além da simples cortesia social. "É muito nobre de sua parte pensar assim no bem-estar de Sofia", comentou ele, sua voz grave carregando uma nota quase imperceptível de ironia. "Ricardo sempre dizia que você tinha um coração de ouro." Beatriz sorriu, ajustando discretamente a gola de seu vestido de grife. "Eduardo, você é muito gentil. Sabe, tenho pensado muito em você ultimamente. Ricardo sempre dizia que você era como um irmão para ele." O interesse de Beatriz por Eduardo não era casual. Como juiz federal, ele possuía não apenas prestígio social, mas também conexões importantes que poderiam protegê-la de qualquer investigação futura sobre a administração dos bens dos Mendonça. As semanas seguintes foram marcadas por um cortejo discreto, mas constante. Jantares elegantes, eventos beneficentes, encontros aparentemente casuais. Beatriz orquestrava tudo com maestria. Eduardo, por sua vez, parecia responder positivamente às suas investidas. "Você me faz lembrar os bons tempos", disse ele durante um jantar à luz de velas no jardim da mansão. "Esta casa já foi tão cheia de vida. Helena costumava organizar saraus artísticos maravilhosos aqui." A menção ao nome de Helena fez com que o sorriso de Beatriz vacilasse por um instante. "Oh, sim, mas eram tempos diferentes. Agora precisamos nos adaptar a novas realidades." O que Beatriz não sabia era que Eduardo guardava suas próprias suspeitas. Como amigo próximo de Ricardo e Helena, ele sempre achou estranha a rapidez com que Beatriz havia conquistado espaço na vida do amigo após a partida de Helena. Numa tarde, enquanto Beatriz estava ocupada com seus compromissos sociais, Eduardo aproveitou para visitar seu antigo escritório de advocacia. Em uma sala reservada, encontrou-se com Marina Torres, sua investigadora particular mais confiável. "O que você descobriu?"
Perguntou ele, servindo-se de um café. Marina abriu uma pasta com documentos. Há irregularidades, Dr. Eduardo. Muitas. Os registros financeiros da empresa dos Mendonça mostram transferências suspeitas, começando exatamente 2 semanas após o casamento de Beatriz com Ricardo. E quanto a Sofia? Conseguiu alguma informação sobre o tal internato? Esse é o ponto mais preocupante, respondeu Marina, seu rosto demonstrando genuína preocupação. Não existe nenhum registro de matrícula em qualquer internato europeu. Na verdade, não há registros de Sofia deixando o país. Eduardo sentiu seu estômago afundar. Suas suspeitas começavam a se confirmar, mas precisava de mais provas antes de confrontar Beatriz. Tem mais uma coisa, continuou Marina. Encontrei registros antigos de uma amiga próxima de Helena, uma tal de Clara Valentim. Ela era frequentadora assídua da mansão e... Clara? Interrompeu Eduardo, seus olhos brilhando com reconhecimento. Claro! Como pude me esquecer? Ela era a melhor amiga de Helena, praticamente uma irmã, mas desapareceu completamente após... Bem, você sabe. Consegui localizar o último endereço conhecido dela, disse Marina, entregando um papel a Eduardo. É aqui mesmo em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Enquanto isso, na mansão, Beatriz recebia uma visita inesperada. Um homem de aparência nervosa aguardava por ela no escritório. Precisamos conversar, disse ele, passando um lenço na testa suada. As coisas estão ficando complicadas. Tem gente fazendo perguntas sobre os documentos que alteramos. Fale baixo, seu idiota, sibilou Beatriz, fechando rapidamente a porta. Ninguém pode saber sobre isso. Já não te paguei o suficiente para manter sua boca fechada? Mas e se descobrirem? E se alguém investigar mais a fundo? Não quero ir para a cadeia, Beatriz. Ninguém vai descobrir nada, respondeu ela, sua voz carregada de ameaça. A menos que alguém seja estúpido o suficiente para falar o que não deve. O homem saiu da mansão ainda mais nervoso do que havia chegado, sem perceber que sua conversa havia sido parcialmente ouvida por Celeste, a nova governanta. Diferente de sua antecessora, Celeste não tinha lealdade particular a Beatriz. Havia sido indicada por uma agência e mantinha seus próprios princípios morais. Naquela noite, enquanto organizava alguns documentos no escritório, Celeste encontrou algo que chamou sua atenção. Uma série de receitas médicas em nome de Ricardo Mendonça, todas assinadas pelo mesmo médico, todas com dosagens curiosamente altas. A governanta guardou essa informação consigo, decidindo que precisava encontrar uma forma de fazer essas descobertas chegarem aos ouvidos certos. Talvez aquele juiz que andava visitando a casa com frequência. Sim, ele parecia ser alguém em quem poderia confiar. A primavera chegou a São Paulo trazendo consigo uma série de coincidências que começariam a tecer os destinos entrelaçados de nossos personagens. Na praça onde Sofia e Lúcia costumavam se estabelecer para fazer retratos, o movimento aumentava com a chegada do clima mais ameno. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto Sofia desenhava o retrato de um jovem casal, uma mulher parou para observar seu trabalho. Seus olhos atentos estudavam não apenas o desenho em andamento, mas principalmente o medalhão dourado que pendia do pescoço da menina. Esse medalhão, murmurou a mulher, aproximando-se cautelosamente. Onde você o conseguiu? Sofia instintivamente segurou o medalhão, hesitante em responder. Lúcia, sempre protetora, colocou-se ao lado da amiga. Era da minha mãe, respondeu Sofia finalmente, algo nos olhos da mulher inspirando confiança. Helena, disse a mulher, sua voz embargada de emoção. Eu reconheceria esse medalhão em qualquer lugar. Eu estava com ela quando ela o comprou, na nossa viagem a Paris. Sofia sentiu seu coração acelerar. A senhora é Clara Valentim? A mulher arregalou os olhos, surpresa. Não, querida, sou Beatriz Almeida, trabalhava na galeria de arte onde sua mãe expunha, mas conheci muito bem Clara. Na verdade, falei com ela há poucos dias. Do outro lado da cidade, Eduardo Valente estava em seu gabinete, analisando os documentos que Marina havia reunido. As evidências de irregularidades financeiras eram cada vez mais contundentes,
mas ainda faltava algo que conectasse todos os pontos. Doutor Eduardo, chamou sua secretária. A nova governanta da mansão Mendonça está aqui. Diz que é urgente. Celeste entrou no escritório carregando uma pasta discreta. Doutor, sei que pode parecer atrevimento meu vir até aqui, mas encontrei algo que o senhor precisa ver. Enquanto isso, na mansão, Beatriz recebia uma ligação perturbadora. Como assim ela está viva? Sua voz ecoava pelo escritório vazio. E você tem certeza que a viu com o medalhão? Não, não faça nada. Eu mesma vou resolver isso. De volta à praça, Sofia ouvia atentamente enquanto Beatriz Almeida contava sobre os tempos da galeria de arte. Clara sempre dizia que Helena tinha um plano caso algo acontecesse com ela. Algo relacionado a documentos importantes guardados em um lugar seguro. A chave era o medalhão, completou Sofia, segurando a pequena chave dourada. Exatamente, confirmou Beatriz Almeida. Clara ainda mantém a galeria de arte, sabia? Não a mesma de antes, claro. Agora é um espaço menor, mais intimista em Pinheiros. Lúcia, que estivera quieta até então, subitamente se animou. Sofia, é perto daqui. Podemos ir até lá. No gabinete de Eduardo, as revelações de Celeste lançavam nova luz sobre o caso. As receitas médicas, todas assinadas pelo mesmo médico, apresentavam inconsistências graves. E tem mais, doutor, disse Celeste, retirando mais documentos da pasta. Encontrei estas notas sobre transferências bancárias. Todas para contas no exterior. Todas assinadas pela senhora Beatriz, usando uma procuração que... Bem, a assinatura do senhor Ricardo parece diferente das que vi em documentos mais antigos. Eduardo pegou o telefone. Marina, preciso que você descubra tudo sobre um médico, Dr. Alberto Mendes. E também quero saber mais sobre uma galeria de arte em Pinheiros, administrada por Clara Valentim. Na praça, Sofia guardava cuidadosamente seus materiais de desenho. Com a ajuda de Lúcia, tinha decidido visitar a galeria naquela mesma tarde. Beatriz Almeida havia partido, mas não sem antes deixar seu cartão com um número de telefone. Se precisar de qualquer coisa, me ligue, disse ela. E Sofia, sua mãe teria muito orgulho da artista que você está se tornando. Enquanto as meninas se preparavam para sua jornada até Pinheiros, Eduardo recebia mais uma visita inesperada. Um homem nervoso, o mesmo que havia estado com Beatriz dias antes, pedia para falar com ele urgentemente. Doutor, não aguento mais carregar esse peso na consciência, disse ele, suas mãos tremendo. Preciso contar tudo sobre os documentos que a senhora Beatriz me fez alterar. O dia avançava e os diversos fios da trama começavam a se entrelaçar. Na Galeria de Arte em Pinheiros, Clara Valentim organizava uma exposição especial. Entre as obras expostas, havia um quadro coberto por um pano negro, aguardando o momento certo para ser revelado. No quadro, escondido dos olhos do público, estava a última obra de Helena, um retrato de Sofia bebê, segurando o medalhão dourado. E no verso da tela, protegido por uma fina camada de papel, descansava um conjunto de documentos que poderiam mudar tudo. O sol da tarde pintava os prédios de Pinheiros com tons dourados quando Sofia e Lúcia finalmente chegaram à galeria de arte. O espaço, pequeno mas acolhedor, tinha suas paredes revestidas de quadros que imediatamente capturaram a atenção das meninas. Sofia sentiu seu coração acelerar ao reconhecer o estilo de pintura em algumas obras. Era idêntico aos desenhos no caderno que sua mãe havia deixado. Bem-vindas à Galeria Valentim. Uma voz suave as recebeu. A mulher que se aproximou tinha cabelos castanhos com mechas grisalhas e olhos gentis emoldurados por óculos delicados. Seu sorriso congelou ao pousar os olhos no medalhão que Sofia carregava. Meu Deus! Sussurrou Clara Valentim, levando as mãos aos lábios. Você é a filha de Helena. Sofia sentiu suas pernas tremerem. A senhora conhecia minha mãe? Conhecia. Clara riu suavemente, lágrimas brilhando em seus olhos. Querida, sua mãe era minha melhor amiga, como uma irmã. Venham comigo, por favor. Clara as conduziu para uma sala nos fundos da galeria, um espaço íntimo decorado com fotografias antigas e esboços emoldurados.
Em uma das paredes, Sofia reconheceu uma foto de sua mãe, sorrindo ao lado de Clara, ambas muito mais jovens. Tenho esperado por você, disse Clara, servindo chocolate quente para as meninas. Sua mãe... Ela sabia que um dia você viria. Enquanto isso, na mansão dos Mendonça, Beatriz andava de um lado para outro em seu escritório, o telefone grudado ao ouvido. Como assim você contou tudo para o juiz? Seu incompetente! Não, espere, não desligue. De volta à galeria, Clara retirava cuidadosamente um quadro coberto da parede. Helena deixou isso aqui comigo para você, explicou ela, removendo o pano negro que o cobria. Sofia ofegou ao ver o retrato. Era ela mesma, ainda bebê, segurando o medalhão dourado que agora carregava no pescoço. A pintura captava perfeitamente a luz nos olhos da criança, o mesmo brilho que Helena sempre conseguia transmitir em suas obras. Sua mãe sabia que corria perigo, revelou Clara, sua voz tremendo levemente. Ela descobriu algo sobre Beatriz, algo que a colocava em risco. Por isso preparou tudo isso, para proteger você e seu pai. Clara delicadamente removeu o verso da moldura, revelando um compartimento secreto. Dentro dele estava um envelope grosso repleto de documentos. Aqui está a prova de tudo, explicou Clara. Registros de transações suspeitas, documentos forjados, evidências de que Beatriz já havia feito isso antes, em outras cidades, com outras famílias. Lúcia, que observava tudo em silêncio, subitamente apontou para uma das fotos na parede. Sofia, olha, é aquele juiz que sempre toma café na padaria do seu Joaquim. De fato, em uma das fotografias antigas, Eduardo Valente aparecia sorrindo ao lado de Helena e Clara, em o que parecia ser uma vernissage. Eduardo! Exclamou Clara. Claro, ele precisa ver isso imediatamente. Ele sempre suspeitou que algo estava errado, mas nunca teve provas suficientes. Nesse momento, o telefone da galeria tocou. Era Beatriz Almeida, a mulher da praça. Clara, é sobre a menina, a filha de Helena. Ela está em perigo. Beatriz descobriu que ela está viva e está a caminho de Pinheiros neste momento. Clara empalideceu. Precisamos agir rápido, disse ela, guardando os documentos em sua bolsa. Vou levar vocês para um lugar seguro e contatar Eduardo imediatamente. Enquanto se preparavam para sair pelos fundos da galeria, Sofia parou diante do retrato que sua mãe havia pintado. Com lágrimas nos olhos, tirou de sua mochila um dos desenhos que havia feito na praça. Um autorretrato onde segurava o medalhão, exatamente como na pintura de sua mãe. É incrível, murmurou Clara, observando os dois trabalhos lado a lado. Você tem exatamente o mesmo dom dela. A mesma capacidade de capturar a alma das pessoas em seus traços. Lúcia, sempre prática, já estava na porta dos fundos. Vamos logo, podemos admirar os desenhos depois que estivermos seguras. Enquanto deixavam a galeria, Sofia sentiu uma mistura de medo e esperança. Finalmente havia encontrado alguém que poderia ajudá-la a revelar a verdade e recuperar tudo o que havia perdido. Mas antes, precisavam garantir que Beatriz não conseguisse alcançá-las. Clara guiou as meninas por ruelas menos movimentadas, sempre atentas a qualquer movimento suspeito. Seu destino era um lugar que ela considerava o mais seguro possível naquele momento: o gabinete de Eduardo Valente. O gabinete de Eduardo Valente estava em plena atividade quando Clara chegou com Sofia e Lúcia. Marina, a investigadora, organizava uma série de documentos sobre a mesa enquanto Eduardo conversava ao telefone, sua expressão séria revelando a gravidade da situação. Elas chegaram bem na hora, disse Marina recebendo o grupo. O informante acabou de entregar a última peça do quebra-cabeça que precisávamos. Eduardo desligou o telefone e se levantou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver Sofia. Você é a cara de sua mãe, disse ele, sua voz embargada. Helena era uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Celeste, a governanta, também estava presente. Ao ver Sofia, deixou escapar uma exclamação de surpresa. Então é verdade. Você está viva e bem. Graças a Deus. Precisamos agir rápido, interrompeu Clara, colocando sobre a mesa os documentos que Helena havia escondido no quadro. Beatriz está a caminho da galeria, e quando descobrir que não estamos lá... Não se preocupe,
respondeu Eduardo com um sorriso confiante. Tudo está sendo providenciado. Na verdade, é melhor que ela venha até nós. Marina começou a explicar como todas as peças se encaixavam. Os documentos encontrados por Helena, somados às evidências reunidas por Eduardo e as confissões do informante, revelavam um esquema elaborado que Beatriz vinha executando há anos em diferentes cidades. Ela se aproximava de pessoas influentes, principalmente viúvos ou viúvas com filhos, explicou Marina. Usando diferentes identidades, conseguia se casar e, aos poucos, assumia o controle de tudo. Sofia ouvia tudo atentamente, apertando o medalhão entre os dedos. Lúcia segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso. Sua mãe descobriu tudo, continuou Clara, mostrando antigas anotações de Helena. Ela estava reunindo provas, mas Beatriz descobriu. Foi quando Helena decidiu criar este plano de contingência, deixando todas as evidências protegidas para quando você estivesse pronta para encontrá-las. Um alvoroço no corredor interrompeu a conversa. Beatriz havia chegado ao fórum, exigindo falar com Eduardo. Deixem-na entrar, disse Eduardo calmamente. É hora de acabar com essa farsa. Beatriz irrompeu no gabinete como uma tempestade, mas sua expressão de fúria congelou ao ver todas as pessoas reunidas ali. Seus olhos se fixaram em Sofia, e por um momento, sua máscara de elegância vacilou completamente. O que significa isso? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Eduardo, querido, que tipo de reunião é essa? Uma reunião de família, pode-se dizer, respondeu Eduardo friamente. Estamos aqui para discutir algumas descobertas interessantes sobre seu passado, Beatriz. Ou devo dizer, Melissa? Ou talvez prefira Sandra. Pelo que vemos aqui, você tem usado muitos nomes ao longo dos anos. Beatriz empalideceu ao ver os documentos espalhados sobre a mesa. Suas mãos começaram a tremer levemente. Não sei do que você está falando, tentou argumentar. Isso é algum tipo de conspiração ridícula contra mim. E essa menina, ela deveria estar no internato. Sofia deu um passo à frente, ainda segurando a mão de Lúcia. Com a outra mão, ergueu o medalhão. Minha mãe deixou isso para mim, disse ela com uma voz firme que surpreendeu a todos, junto com a verdade sobre quem você realmente é. Clara abriu sobre a mesa um grande álbum de recortes de jornal. Nele, havia reportagens de diferentes épocas e cidades, todas contando histórias semelhantes sobre famílias destruídas e fortunas desaparecidas. Está tudo aqui, disse Clara. Cada detalhe, cada transferência suspeita, cada documento forjado. Helena descobriu tudo e garantiu que a verdade viria à tona. E não é só isso, acrescentou Celeste, colocando sobre a mesa as receitas médicas que havia encontrado. O Dr. Alberto Mendes já confessou sua participação no esquema das medicações adulteradas. Beatriz olhou em volta como um animal acuado. Seus olhos corriam de um rosto para outro, procurando uma saída, uma brecha, qualquer coisa que pudesse usar a seu favor. Mas pela primeira vez, não havia escapatória. Você não tem provas, tentou uma última vez, sua voz tremendo. Pelo contrário, respondeu Eduardo, abrindo uma pasta com documentos oficiais. Temos todas as provas necessárias. E mais importante, temos Sofia viva e bem, pronta para retomar seu lugar de direito. Nesse momento, 2 policiais entraram discretamente no gabinete. Beatriz, vendo sua situação completamente perdida, deixou finalmente sua máscara cair por completo. Foi tudo culpa dela, gritou apontando para o retrato de Helena na parede. Ela ia estragar tudo, eu não tinha escolha. Sofia, observando a cena, pegou seu caderno de desenhos e o abriu na última página. Ali estava o retrato que havia feito de sua mãe, ao lado de um novo desenho. Ela mesma, Lúcia, Clara e Eduardo, todos juntos, formando uma nova família. Você estava errada, disse Sofia suavemente. Sempre temos escolha, e agora é sua vez de enfrentar as consequências das suas. Os dias que se seguiram ao confronto no gabinete de Eduardo trouxeram mudanças significativas na vida de todos os envolvidos. A mansão dos Mendonça, que por tanto tempo havia sido palco de tristezas, começava a recuperar seu antigo brilho sob novos cuidados.
Eduardo, após conseguir a guarda provisória de Sofia através de seus contatos no judiciário, decidiu transformar o casarão em um lar novamente. As antigas fotografias de Helena voltaram a decorar as paredes, e o estúdio no sótão foi reaberto, enchendo a casa com o aroma de tintas e o som de risadas infantis. "Este lugar sempre foi seu por direito", disse Eduardo a Sofia, enquanto caminhavam pelo jardim recém-restaurado. "Sua mãe e seu pai gostariam que você crescesse aqui, rodeada de amor e arte." Sofia, ainda se adaptando à ideia de ter um lar novamente, passou os primeiros dias redescobrindo cada canto da mansão com novos olhos. O quarto que havia sido seu na infância foi renovado, agora decorado com suas próprias obras de arte e as de sua mãe, criando uma ponte entre passado e presente. Lúcia, que se tornara parte inseparável da vida de Sofia, também encontrou seu lugar nessa nova família. Eduardo, descobrindo que a menina não tinha parentes conhecidos, iniciou o processo de adoção. "Vocês duas se protegeram e se fortaleceram nas ruas", disse ele emocionado. "Agora podem ser irmãs de verdade." Clara Valentim tornou-se uma presença constante na mansão, assumindo o papel de mentora artística das meninas. Sob sua orientação, o antigo estúdio de Helena ganhou vida novamente, agora servindo como espaço de criação para uma nova geração de artistas. "Sua mãe sempre dizia que a arte tem o poder de curar", comentou Clara, observando Sofia ensinar Lúcia a misturar cores. "Ela estaria orgulhosa de ver como você está usando esse dom para reconstruir sua vida." As tardes na mansão ganharam uma nova rotina. Depois da escola, as meninas se reuniam no estúdio para pintar e desenhar. Sofia descobriu que podia usar sua arte não apenas para expressar seus sentimentos, mas também para ajudar outras crianças a fazerem o mesmo. "Poderíamos transformar parte da casa em uma escola de arte", sugeriu ela um dia, durante o jantar, "para crianças que não têm acesso a aulas de desenho e pintura." A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. Eduardo viu nela uma forma de honrar tanto a memória de Helena quanto o espírito artístico e generoso que Sofia havia desenvolvido mesmo nas circunstâncias mais adversas. Dona Carminha, a antiga governanta, foi localizada e convidada a retornar à mansão. Seu reencontro com Sofia foi marcado por lágrimas de alegria e abraços apertados. "Eu rezei todos os dias por você, minha pequena", disse ela, emocionada. "Sabia que um dia você voltaria para casa." A transformação da mansão em um espaço de arte e acolhimento começou aos poucos. Uma das primeiras alunas foi justamente a filha de seu Joaquim, o padeiro que tanto havia ajudado Sofia e Lúcia durante seus dias na rua. "É nossa forma de retribuir a bondade de vocês", explicou Sofia, presenteando seu Joaquim com um novo retrato, ainda mais detalhado que o primeiro. As notícias sobre a escola de arte gratuita para crianças carentes se espalharam rapidamente pelo bairro. Logo, o estúdio estava cheio de jovens artistas em formação, cada um com sua história, cada um encontrando na arte uma forma de expressão e cura. Celeste, que havia sido fundamental para desvendar os esquemas de Beatriz, aceitou o convite para continuar trabalhando na mansão, agora não mais como governanta, mas como administradora da escola de arte. "Às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar", refletiu ela, observando o movimento de crianças entrando e saindo das aulas. Em uma tarde particularmente especial, Sofia encontrou algo surpreendente em meio aos antigos pertences de sua mãe. Um diário inacabado, onde Helena descrevia seus sonhos para o futuro. "Quero que nossa casa seja um lugar de luz", havia escrito ela, "onde a arte possa transformar vidas e criar pontes entre pessoas." Sofia sorriu ao ler essas palavras, percebendo que, de alguma forma, estava realizando o sonho de sua mãe. A mansão dos Mendonça havia se transformado exatamente no que Helena sempre desejou: um santuário de criatividade, amor e esperança. "Sabe", disse Lúcia sentada ao lado da irmã enquanto ambas desenhavam no jardim, "acho que encontramos nosso final feliz, mas na verdade é apenas o começo de uma história ainda maior." Sofia olhou para o céu, onde algumas estrelas começavam a aparecer no crepúsculo. Seu medalhão brilhava suavemente, refletindo a luz do sol poente,
como um lembrete constante de que o amor verdadeiro, assim como a arte, tem o poder de transcender qualquer adversidade. 5 anos se passaram desde que a mansão dos Mendonça se transformou no Instituto de Artes Helena Mendonça. Em uma manhã ensolarada de primavera, Sofia, agora com 12 anos, ajustava os últimos detalhes para a inauguração da maior exposição já realizada no espaço. Tudo precisa estar perfeito, dizia ela a Lúcia, enquanto organizavam os quadros na galeria principal. As duas irmãs, inseparáveis como sempre, haviam crescido em beleza e talento. Lúcia, com seus cachos ainda enfeitados com fitas coloridas, havia se tornado uma excelente contadora de histórias, complementando perfeitamente o talento artístico de Sofia. A exposição Retratos da Esperança reunia obras de todos os alunos que haviam passado pelo Instituto nos últimos anos. Mas o destaque especial era uma série de retratos feitos por Sofia, documentando a jornada de crianças que, como ela, haviam encontrado na arte um caminho para a superação. "Ainda me lembro do primeiro dia que você apareceu na praça", comentou o seu Joaquim, que agora fornecia pães frescos diariamente para o café da manhã das crianças do instituto. Quem diria que aquela menina tímida se transformaria em uma artista tão importante? Eduardo, que nos últimos anos havia se dedicado integralmente à administração do instituto e à criação das meninas, observava orgulhoso os preparativos. Seus cabelos estavam mais grisalhos, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho bondoso de sempre. Sua mãe sempre dizia que a arte tem o poder de transformar vidas, disse ele a Sofia, enquanto admiravam juntos o retrato central da exposição, uma pintura de Helena feita por Sofia, baseada em fotografias e memórias. "Ela estaria extremamente orgulhosa de você." Clara Valentim, que continuava como diretora artística do Instituto, havia transformado a pequena escola inicial em um centro de referência em arte e educação. O projeto, que começara com algumas crianças do bairro, agora atendia centenas de alunos, oferecendo não apenas aulas de artes visuais, mas também música, teatro e dança. "Este lugar é mais do que uma escola", explicava Clara aos visitantes. "É um espaço de cura, de transformação e de sonhos." Dona Carminha, ainda ativa apesar da idade avançada, continuava encantando as crianças com suas histórias e biscoitos de canela. Seu carinho maternal havia se estendido a todos os alunos do instituto, mas Sofia e Lúcia ainda eram suas pequenas especiais. Na manhã da inauguração, enquanto os convidados começavam a chegar, Sofia subiu ao sótão, seu espaço sagrado de criação. O estúdio, embora renovado e modernizado, mantinha a essência original dos tempos de Helena. No centro do espaço, em um cavalete especial, descansava sua obra mais recente e pessoal. Era um tríptico impressionante. O primeiro painel mostrava a mansão em seus dias sombrios, com cores frias e traços tensos. O painel central retratava o momento de transformação, quando amor e arte começaram a trazer luz de volta ao lugar. O terceiro painel era uma explosão de cores e vida, mostrando o instituto como era agora, cheio de crianças sorridentes e cores vibrantes. "É como se você tivesse pintado nossa história", disse Lúcia, abraçando a irmã por trás. A exposição foi um sucesso absoluto. Críticos de arte, jornalistas e pessoas influentes do meio cultural ficaram impressionados não apenas com a qualidade técnica das obras, mas principalmente com a força emocional que emanava de cada peça. Entre os visitantes estava Beatriz Almeida, a antiga funcionária da galeria que havia ajudado Sofia naquele dia crucial na praça. "Você conseguiu, querida", disse ela emocionada. "Transformou a dor em algo belo e inspirador." No final do dia, quando a maioria dos convidados já havia partido, Sofia reuniu seus alunos mais jovens no jardim. Sentados em círculo, como faziam todas as tardes, eles compartilharam suas impressões e sonhos. "Antes de conhecer o instituto, eu achava que não tinha futuro", disse uma das meninas, segurando seu pincel com orgulho. "Agora sei que posso ser o que eu quiser." Sofia sorriu, tocando suavemente o medalhão que ainda carregava consigo. Não era mais apenas uma chave para o passado,
mas um símbolo de como o amor pode ser transmitido através das gerações, transformando vidas e criando novas possibilidades. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sofia, Lúcia e Eduardo sentaram-se na varanda da mansão, como costumavam fazer. O jardim, agora repleto de rosas coloridas como nos tempos de Helena, brilhava sob a luz do luar. "Sabem", disse Sofia, observando as estrelas, "aprendi que às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho. Cada desafio que enfrentei me trouxe até aqui, me transformou na pessoa que sou hoje. E transformou a vida de muitas outras pessoas", completou Eduardo, abraçando suas filhas. O vento suave da noite carregava o perfume das rosas, e Sofia podia jurar que sentia muito levemente o aroma do perfume de sua mãe. Era como se Helena estivesse ali, sorrindo orgulhosa da filha, que não apenas sobreviveu às adversidades, mas floresceu através delas, usando sua arte para iluminar o caminho de outros. O Instituto de Artes. Helena Mendonça havia se tornado mais do que um simples centro educacional, era um farol de esperança, um lugar onde sonhos eram reconstruídos e vidas transformadas através do poder da arte. E Sofia, a menina que um dia perdeu tudo, havia encontrado sua verdadeira vocação: ser a guardiã desses sonhos, mantendo vivo o legado de amor e criatividade que sua mãe havia iniciado tantos anos antes. Fim.